Olá, bom dia, feliz terça-feira, 21 de janeiro de 2025. Que hoje todos sejamos gratos pelas pequenas vitórias, pelas pequenas conquistas, pelos pequenos avanços que a gente possa ter no dia de hoje. E que a nossa mente esteja focada naquilo que realmente importa. E a primeira importância do dia é a nossa oração, a nossa conexão com o divino, a nossa intimidade sendo estabelecida com Deus, com Jesus e com Maria, nossa mãe. Isto é de grande importância. Que bom que você está aqui comigo. Não importa se é de manhã, ou se é à tarde, ou se é à noite. O importante é que você escolheu focar alguns minutos do seu dia, da sua tarde ou da sua noite para a sua vida espiritual. Isso é muito bom. Parabéns! Siga em frente sempre assim, sempre buscando uma conexão com o mundo espiritual. Isso nos fortalece, nos dá fé e nos dá esperança para vivermos melhor. E vamos para a primeira parte do nosso encontro. Sempre fazemos a reflexão no Evangelho de Jesus, uma leitura, depois nós refletimos sobre essa leitura, esse pequeno texto, meditamos sobre ele e depois nós vamos para a nossa oração. E nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E nós estamos no item 16, cujo subtítulo é o suicídio e a loucura. Nós já estamos desde o item 14, 14, 15 e o 16, nós estamos nesse subtítulo, o suicídio e a loucura. E assim está escrito: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Que lhes poderia dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Com o Espiritismo, torna impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente do pensar no suicídio, donde, em suma, lhes dão a coragem moral. O item 16 é realmente um item espetacular quando o assunto é loucura e suicídio, né?
começa com a palavra onde eu inclusive engasguei, né, para ler, incredulidade. O que vem ser a incredulidade, né? A falta de fé, o ceticismo, o duvidar de tudo, né? Então, a simples dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas são incitantes ao suicídio. Você, como pessoa, como cristão, gostaria de combater o suicídio? Eu creio que sim. E o Evangelho nos ensina, o Evangelho te ensina duas coisas para evitar o suicídio. A primeira delas é combater o materialismo. É combater o materialismo. E a segunda é ter esperança no futuro. É ter esperança na vida futura, né? Então, você precisa desses dois elementos. Combater o materialismo e ter esperança que existe uma vida no futuro. Quem vai para o suicídio, né? A pessoa que se suicida, eles pensam mais ou menos assim: já que não existe nada, vamos acabar já com a dor, né? Como que você sabe se o indivíduo é candidato ao suicídio? Porque quanto mais dúvidas ele tiver com relação ao que nós acabamos de dizer, né? Principalmente com relação à vida futura, ele é um candidato, infelizmente, ao suicídio. E aqui no texto, né, fala assim: homens de ciência, homens que têm autoridade do seu saber, né? Então, quantos indivíduos muito inteligentes falam, pregam o materialismo, que a vida é só o aqui e agora e que não existe mais nada. Essas pessoas, ao ficarem provando essas verdades, entre aspas, né? É uma verdade para eles, né? Ele está colaborando para com a pessoa que pensa em se suicidar. Então, combater o materialismo e ter esperança na vida futura são os elementos básicos para a gente estar trabalhando para evitar o suicídio. Então, a divulgação contra a vida espiritual, né? A divulgação que o materialismo é o que existe, é um veneno para os abatidos, para os doentes, para os que se tornam vítimas diante do suicídio. Então, quando nós vemos essas pessoas extremamente inteligentes, extremamente poderosas no seu saber, elas estão incitando, elas estão motivando esses doentes, esses abatidos a porem um ponto final nessa dor, porque afinal de contas não existe nada, né, além daqui. Então, quanto antes findar a vida, finda-se a dor. Mas a gente sabe que não é verdade, né? E vem a proposta do Espiritismo, que só o corpo que morre, né? E a vida continua. A vida vai continuar. Então, o corpo morre, mas a vida continua. Então, isso afasta a ideia do suicídio. Porque se você está triste, se você está angustiado, com medo e se mata, nada vai mudar, né? Você vai continuar triste, abatido e com medo fora do corpo. Então, quanto mais divulgarmos a vida espiritual, nós temos a possibilidade de diminuir a possibilidade dos suicídios. Então, a mensagem desse texto para nós é que não importa o tamanho da sua dor, não importa o quão é difícil o seu desafio, as suas angústias, as suas aflições, não importa o tamanho delas, sabe? Se Deus te colocou aqui
é o melhor lugar para você estar. Aqui é o lugar propício para você se educar, para você crescer, para você se desenvolver. Então siga confiando em Deus, em Jesus e em Maria. E na nossa oração de hoje, a gente vai buscar forças, buscar coragem moral, como está aqui no texto, para divulgarmos o quanto mais para as pessoas que existe uma vida espiritual, que existe vida além desta vida, que existe muito mais além desse tempo tão curto que nós vivemos aqui. Então, nós pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, e a Maria, nossa mãe, e aos bons espíritos, que nos dê coragem moral, que nos dê discernimento, que nos dê as palavras próprias e apropriadas ao falarmos contra o suicídio. Que nossas palavras encontrem, recorram, ao coração daqueles que estão sofrendo e que pensam nesta possibilidade de acabar com a dor. Que Deus realmente nos faça instrumento para combater esse grande mal. Quando a gente olha as estatísticas, é perversa demais o número de pessoas que tiram as suas vidas. Então, nós pedimos a Deus, a Jesus e a Maria e aos bons espíritos, que se por um acaso tivermos alguém nas proximidades, ao nosso entorno, que a gente consiga identificar e que nós tenhamos a coragem moral de trabalhar sobre este problema com essas pessoas. E com as bênçãos divinas, a gente consiga envolver esse coração abatido, esse coração doente, a repensar o que está tramando. Nós pedimos nesse momento paz. Nós pedimos nesse momento, Senhor, muita luz para a vida de todas as pessoas que estão envolvidas nesta reflexão, nesta meditação e nesta oração. Que as suas dores, que os seus sofrimentos, que as suas angústias, que o motivo que está te deixando para baixo, oprimido, com medo, com angústias, seja aliviado. Que os bons espíritos te conduzam para a melhor escolha. Que façam de ti um instrumento para trabalhar em nome de Deus e em nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus é poderoso demais. O Senhor Deus, nosso Pai, é maravilhoso. E a nossa mãe é a nossa consoladora. Então, meu irmão, minha irmã, deixa seu coração aberto. Fale com amor com o seu próximo. Fale com atenção, com dedicação àquelas pessoas que você trouxe ao mundo, aos seus filhos, aos seus netos. Fique atento nas mudanças que eles podem estar tendo e que você não está se notando, não está percebendo. Que aquela criatura jovem que participa da sua igreja, que participa do seu culto, que participa da sua palestra, das suas orações no centro, na igreja, no culto, na missa, se você perceber que está diferente, mudou o comportamento, que Deus lhe dê muita luz para você conduzir uma palavra de ânimo, uma palavra de amor para essa criatura. Agradecemos a Deus, a Jesus e a Maria por esta oportunidade, por esse nosso encontro.
esse encontro maravilhoso, esse encontro de almas, esse encontro de emoções, esse encontro de vidas, né? Esse encontro de vidas, onde o tema suicídio é muito forte, o tema suicídio é muito doloroso. Então agradecemos a Deus, a Jesus e a Maria, aos bons espíritos por termos esta possibilidade de refletir sobre esse assunto neste dia. Que seja um marco na sua vida, porque para mim será um marco toda vez que eu falar ou ouvir de suicídio, eu vou lembrar desse trecho do Evangelho. E vou lembrar também do meu compromisso enquanto cristã, de buscar a coragem moral de trabalhar sobre esse tema com os possíveis candidatos a essa atitude tão dolorosa. Agradeço a sua presença, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Você não imagina o quão é importante você estar aqui conosco. Fica aqui o meu obrigado, a minha gratidão e o beijo do meu coração para o seu coração. Até amanhã, se Deus quiser, às 7h07 eu vou estar te esperando. E nunca se esqueça, orar é a única maneira de você estar sempre bem. Até!